Lula errou em dizer que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Eu acho que ele errou, na verdade, em não tocar na ferida verdadeiramente. Porque tem um monte de gente querendo viciar a gente. Tem a indústria do açúcar, por exemplo, que mata milhares de pessoas todos os anos e ninguém está nem aí. Qual é a estatística de mortes de usuários de drogas? Por que a droga é proibida? Será que a ferida que deve ser mexida não é outra, não? Porque, na verdade, o grande problema que a gente tem é da igreja. É da igreja que demonizou todas as pessoas o tempo inteiro. É desses regimes absolutistas. E para quem não sabe o que é um regime absolutista, é o padre ou o pastor mandando na história. É aí que está o grande perigo. É aí que está a morte na história. Quando a nossa história começou, lá por causa da Igreja Católica, já começaram as cruzadas também. Você sabe o que eram as cruzadas, meu irmão? As cruzadas era a Igreja Católica que se achava maior. Se achava maior não, porque é tudo armação, na verdade, né? Então ela queria acabar com os muçulmanos lá onde é Israel, lá na Palestina, né? E matou mais de 3 milhões de pessoas lá através das cruzadas. Foi legal isso que a igreja fez nesse regime absolutista, nos padres no poder, eles que demonizam as pessoas. E por isso que a gente está onde a gente está. E por isso que o Lula falou que os traficantes são reféns desse sistema, porque eles são vítimas desse sistema também. E ele está absolutamente certo nisso. Porque a igreja, depois que passaram-se as cruzadas, a igreja, ela com a técnica dela, né, de ilusão, ela iludiu milhares de pessoas, né? E na Idade Média, sabe o que ela fazia, irmão? As pessoas que falavam como Michele Bolsonaro, que falavam em línguas e que tinham contatos com Deus, né, que superavam o contato que é o normal das pessoas da igreja, sabe o que elas faziam com essas mulheres, amigo? Sabe o que elas faziam? Elas queimavam essas mulheres, que elas mesmas induziram a ter esses pensamentos malucos dentro da cabeça delas, igual essas pessoas que ficam falando línguas por aí. Foi legal isso? Será que eles é que são os bonzinhos? Será que eles é que são os tutores da moral? Será que eles têm alguma moral para falar a respeito disso? Agora, por exemplo, aqui quando os portugueses chegaram no Brasil, através de um regime absolutista, que era o padre com poder também, junto com o rei, chegaram aqui e fizeram o primeiro genocídio no Brasil. Exterminaram os índios que estavam aqui. Exterminaram, sabe por quê? Porque eles não queriam aceitar o Deus dos europeus, porque o nosso Deus é melhor. E através da Bíblia, eles justificaram as mortes que eles cometeram aqui no Brasil. Então onde será que está o problema? Será que o problema é no traficante mesmo, amigo? Será que já não chegou a hora da gente discutir verdadeiramente essa coisa de tráfico de drogas, não? E conversar a respeito de liberação? Conversar a respeito de superação desse problema, dessa demonização dessas pessoas, amigo. Depois, o regime de Portugal continuou matando pessoas aqui através dos seus exércitos que eles implantaram aqui, exterminando as pessoas que eram os brasileiros natos e que não tinham mais direito a nada, porque eles roubaram tudo. Será que o problema são os brasileiros? Não é a igreja não, amigo? Quem é que estava apoiando o Bolsonaro agora nessa tentativa de genocídio que ele fez, de não vacinar as pessoas propositalmente para morrer um monte como morreu, como fomos um dos países onde morreu mais gente no mundo inteiro através desse regime capitaneado lá pelo Silas Malafaia e pelo aquele cara lá da igreja da Assembleia de Deus, não. O Bispo Macedo, capitaneado por eles. Você viu Bolsonaro ajoelhado diante de Bispo Macedo,
Então, aonde é que está o problema? A igreja, amigo, demoniza a moral cristã que eles fizeram, demoniza as pessoas. E não só a igreja católica, amigo. Todo tipo de igreja neopentecostal, todo tipo de religião dessas mais soberanas, dessas que querem o poder, fazem isso. É isso que o Netanyahu está fazendo lá. Através da religião, ele acha que é dono daquela porra toda e justifica a sua matança através da igreja. O problema são os traficantes, amigo. Será que o problema não está em outro lugar, não? Eu sei que o Lula tem responsabilidade com esse país e ele não pode sair do poder agora e deixar o Brasil na mão desses mesmos caras. Então, por isso, ele tem que fazer um discurso que não perca eleitorado dentro desses caras que só querem massacrar quem está de fora, amigo. Entende? Mas o traficante, amigo, o policial assassino também, enfim, todo o sistema que a gente vive foi montado por eles e para eles se beneficiarem. E por isso a gente, todos nós, somos vítimas, sim, desse sistema. Tanto o traficante, quanto o miliciano, tanto o policial, todo mundo, político, todo mundo é vítima desse sistema. Então chegou a hora, amigo, de alguém levantar essa voz, de alguém falar a verdade. Chega, a gente tem que realmente pensar a igreja fora da política, porque eles são o mal. É ali que está o mal. E o Lula, eu aplaudo ele por ter tido a coragem de falar, mas infelizmente, por causa da responsabilidade que ele tem com esse país, ele voltou atrás, mas não deveria.